Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, na aula passada nós vimos, nós falamos um pouco sobre a lei de Faraday. O que ele percebeu? Ele percebeu que com a variação de um fluxo magnético, a gente teria então uma FEM induzida. O que seria isso? Uma corrente elétrica induzida através de uma espira ou de qualquer condutor fechado, tudo bem? Um circuito fechado. O que ele viu? Ele viu que, imagina então, que isso aqui seria uma espira, um condutor, ok? Fechado, e aqui um ímã, né? E a gente tinha aqui a parte norte, a parte sul. O que ele percebeu? Que ao aproximar ou afastar esse ímã, ou seja, a variação do fluxo magnético que esse ímã causava, produzia então uma FEM aqui. Mas ele não conseguiu determinar qual seria o sentido dessa corrente elétrica, ou seja, se ela viria no sentido horário ou anti-horário, tá bom? E aí, a partir da lei de Lenz, ele conseguiu determinar o sentido dessa corrente. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ela, tá bom? Bom, então a lei de Lenz, ela serve, então, ela veio para determinar o sentido da corrente elétrica que vai surgir em um circuito a partir da variação do fluxo magnético, ou seja, a partir daquele exemplo que a gente já viu na lei de Faraday. O que o Lenz, né, esse cientista, descobriu? Ele descobriu que o sentido da corrente, né, ou seja, a corrente ela vai surgir para o sentido horário ou anti-horário, de modo que o campo magnético que ela vai gerar, ela tente impedir a variação de fluxo magnético. Ela vai ter uma ação meio que de freio, digamos assim, ao movimento. O que isso significa? Vou explicar agora para vocês. Bom, o primeiro experimento que ele fez foi de aproximação. O que acontece? Quando a gente tem, de novo, que essa espira, e aí ela está representada aqui, olha, pelo desenho, certo? E um ímã, ai, desculpa, bati aqui. Um ímã, então a gente tem aqui o polo norte e sul do ímã. Se a gente aproxima, olha só essas linhas rosas aqui. A gente tem, então, uma variação, né, positiva, ou seja, o nosso fluxo magnético aqui, ele vai aumentar no interior dessa espira, porque a gente está aproximando. E vai, então, surgir uma corrente nessa espira. Até aí, Faraday já tinha previsto isso, né? E essa corrente, ela vai gerar um campo magnético de resposta, digamos assim, a essa variação no fluxo, certo? Esse campo magnético está representado aqui, olha, por essas setinhas roxas aqui, azul, tá bom? Certo? E esse campo magnético, ele vai ser gerado no sentido de frear esse movimento. Ou seja, se a variação está vindo para cá, né, no sentido, então, essas linhas aumentando, o campo magnético gerado vai ser no sentido de frear isso, ou seja, o campo magnético, ele vem de dentro para o encontro do ímã, certo? Então, o campo magnético induzido será esse. E como que a gente vai saber, então, a partir do campo magnético, qual que é o sentido da corrente? Lembra, então, gente, de uma das formas de usar a regra da mão direita, que era, quando a gente tem uma espira, a gente aponta o dedão para o lado do campo magnético, ou seja, aqui, e o sentido que a nossa mão fizer assim, olha, girando, vai ser o sentido da corrente. Então, notem que, olha, no desenho, o sentido da corrente está indo assim, certo? Então, a gente tem aqui uma corrente induzida no sentido horário, tá bom? Aliás, desculpa, né? O sentido anti-horário, no primeiro caso, a aproximação. Então, vai gerar... Então, como que a gente sabe que gerou uma corrente no sentido anti-horário? Essa corrente que é capaz de produzir um campo magnético aqui induzido, o vetor, né? Campo magnético, que vai frear esse movimento do ímã. E agora, gente, o movimento de afastamento, né? O que acontece aqui? Deixa eu chegar um pouquinho para cima, para vocês entenderem melhor. Então, no sentido de afastamento, o que a gente tem aqui? Um ímã, certo? A espira aqui, igual no desenho, a gente vai afastar. O que vai acontecer? O fluxo magnético do campo, né, do ímã, ele vai diminuir no interior da espira. E o nosso campo magnético aqui induzido vai querer, né? O campo magnético induzido pela corrente, que esse processo de afastamento pare. Então, como que ele pararia, né? Então, ele está indo para cá, um jeito de parar é gerar um campo magnético indo no sentido oposto. Então, é uma força que vai frear esse movimento de ir para trás. Então, gente, olha só, quando a gente tem o afastamento, o campo magnético induzido pela corrente vai ser no sentido, então, contrário, certo? E como que a gente determina essa corrente elétrica induzida? Olha só, o nosso dedão pro lado de cá, e a corrente, ela vai girar agora, olha, nesse sentido, certo? Então, a gente tem aqui uma corrente, e essa sim no sentido horário, tá bom? Com isso, o que ele concluiu? Concluiu o que a gente falou aqui. É uma frase longa, mas que a gente consegue entendê-la, tá bom? Então, a lei de Lenz, o que ela fala? O sentido da corrente elétrica induzida, ou seja, a gente viu lá na lei de Faraday que quando a gente afasta, né, ou aproxima um ímã, esse que é o ímã de uma espira, ou de qualquer outro condutor de circuito fechado, a gente tem uma variação aqui no fluxo magnético. Essa variação, ela induz, e é o que a gente chama de FEM,
uma corrente elétrica, certo? E aí, o que a lei de Lenz fala? Qual o sentido que vai ser? Sentido horário ou anti-horário? Ela nos fala que o sentido da corrente elétrica induzida em um circuito condutor fechado é aquele que dá origem a um fluxo magnético, ou seja, o nosso B aqui, certo? Que sempre se opõe à variação do fluxo. Então, se o sentido era de aproximação, esse campo magnético induzido, ele vai ser no sentido de frear a aproximação, ou seja, ele vai para lá. Agora, se for de afastamento, ele vai ser no sentido de frear também essa variação, ou seja, ele é no sentido indo para lá, certo? Então, essa é a lei de Lenz. Se eu ver ela uma vez só, fica um pouco estranha, mas se a gente ler de novo, assistir de novo o vídeo, a gente consegue entender bem, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre corrente alternada. Por que é tão importante nós falarmos sobre corrente alternada aqui, tá bom? Por quê? A corrente alternada, ela é muito utilizada no Brasil. É a corrente, né, de energia elétrica que chega na nossa casa, e ela é gerada através das usinas hidrelétricas. Gente, isso daqui, ó, é só mancha do desenho atrás, tá bom? Bom, ela é produzida em alternadores, né, geralmente. Como que ocorre essa produção, então, de corrente alternada? Nós temos, então, que nos alternadores, a energia mecânica, ela vai ser transformada em energia elétrica. Como? Nós temos, então, espiras condutoras girando em um campo magnético. E aí, aqui eu vou pegar para vocês o desenho do livro e peço que vocês acompanhem daí de casa na página 179. O que acontece? Olha só, nós temos então essas espiras, tá vendo? Que são condutoras, e elas vão girar aqui, olha, no meio de um campo magnético, certo? E esse giro dela vai fazer com que seja produzida aí uma corrente alternada. Como assim, né? E aí aqui eu vou continuar para vocês. Nós temos então essas espiras que eu mostrei na foto, girando em um campo magnético. Ela vai gerar uma variação no fluxo magnético. É quase que a ideia desse aproxima, volta, certo? Por quê? Porque ela vai estar girando dentro do campo magnético. E aí, gente, o que acontece? Vai aparecer, então, uma tensão alternada, vindo dessa corrente induzida alternada, certo? E aí, aqui, o que eu disse, a corrente elétrica, né, ela vai circular ora para um sentido, ora para o outro, ora para um sentido, ora para o outro. E eu vou enviar um vídeo para vocês de animação, que vocês vão entender bem isso daqui que eu tô falando. Mas é como se a gente tivesse aqui, olha, um circuito, certo? Um circuitinho aqui. E aí, o que vai acontecer? Uma hora essa corrente vai para cá, e outra hora essa corrente vai voltar. E ela vai ficar alternando, então, certo? E aí, aqui eu coloquei a página da figura que eu mostrei pra vocês, tá bom? E aí, gente, pra gente saber identificar nesses circuitos, o símbolo que a gente sempre usa para um gerador de circuito, no circuito elétrico é esse tiozinho, certo? E aí, porque se a gente tem essa alternância aqui no circuito elétrico, por que a gente não percebe uma hora a luz acesa e uma hora a luz apagada? Ou uma hora um eletrodoméstico funcionando, outra hora não? Porque a oscilação que ocorre aqui, né, na corrente alternada, na corrente elétrica alternada, ela é tão rápida que a gente não consegue perceber com a nossa percepção dos seres humanos, né? Então, o que acontece? Nós não percebemos essa oscilação porque a frequência, que ela vai alternar em uma certa frequência. E essa frequência é muito superior do que a nossa percepção, que é de 60 Hz. Bom, gente, dando continuidade, então, ao nosso vídeo, o que acontece? Quando a gente tem uma corrente contínua, o gráfico da nossa corrente contínua, então, que a gente representa pela letra CC e corrente alternada CA, a gente teria, então, aqui um valor de I no tempo. Uma corrente contínua, ela nada mais é do que uma reta aqui, certo? Então, ela é bem linear. Agora, uma corrente alternada, o que a gente tem? A gente tem essa alternância. Então, uma hora ela chega à corrente máxima, de repente ela chega à corrente máxima negativa. Depois ela vai de novo, volta, vai, e assim por diante. Só que, como eu disse, essa frequência é muito rápida, ela é em torno de 60 Hz, tá bom? E aí, o que acontece? A gente tem aqui o valor eficaz de uma corrente alternada. O que significa isso? Significa que, comparado, né, como se ela fosse uma corrente contínua, no mesmo intervalo de tempo, qual que seria a corrente eficaz aqui, qual seria o valor dela. E aí, né, conseguiram provar, enfim, a gente não precisa saber dessa parte, apenas do valor, que a corrente eficaz, ela seria em torno de 0,707 da corrente máxima que é alternada. Então, a gente tem aqui, a partir de experimentos feitos por cientistas, que a corrente eficaz, ela vai ser a corrente máxima dividida por raiz de 2. Que esse dividido por raiz de 2 é a mesma coisa, né? Então, que a corrente eficaz vai ser igual a 0,707 vezes a corrente máxima aqui.
E aí, seguindo a mesma ideia, nós temos o valor eficaz da tensão alternada, né? Qual que é o V eficaz, então? Nós temos que o V eficaz vai ser 0,707 da tensão máxima, ou seja, tensão eficaz igual a 0,707 da tensão máxima. E para a tensão fornecida por uma tomada, né? A tensão que chega na nossa casa, que aqui é 220, mas outras cidades podem ser 110, por exemplo. E aí a gente tem aqui que para uma tomada 110, a tensão máxima, né, o máximo que ela pode atingir, vai ser igual a 110 vezes a raiz de 2. Então, a gente tem que o máximo, também conhecido como valor de pico da tensão, pode chegar a 156 volts, né? Caso pergunte em alguma questão. E a tensão máxima para 220, a gente faz a mesma coisa, multiplica por raiz de 2. Isso é um padrão, tá, gente? Sempre. Já foi demonstrado por fórmulas. Então, o máximo para uma tomada 220 é 311 volts, ou seja, o valor de pico de uma tomada 220, né, que é alternada, que é a que chega na nossa casa, é de 311 volts.